Boa tarde, prezados clientes. Um prazer receber vocês aqui para mais um painel do nosso Eleven Sessions. Dessa vez com um tema política, tema extremamente relevante, atual e que com certeza vai fazer parte do nosso cotidiano daqui, pelo menos, até o final do ano que vem e provavelmente também vai continuar permeando, pelo menos, ao longo do começo de 2023. É um tema absolutamente relevante, principalmente dada a semana que a gente acabou de passar, e eu tenho certeza que o nosso convidado para essa sessão vai conseguir ajudar a destrinchar alguns dos assuntos principais que a gente está debatendo em Brasília atualmente. E aí vale a ressalva, a gente não fala somente sobre questões teóricas da política, mas comenta também alguns acontecimentos bastante recentes, discussões sobre precatórios, discussões sobre o Bolsa Família, como todos esses fatores vão interagir daqui em diante. Conosco hoje o Luciano Dias, sócio-diretor da CAC Consultoria, grande parceiro nosso no Banco Modal Mais. Luciano, queria te dar as boas-vindas, antes de mais nada, e agradecer a tua participação conosco nesse evento do Eleven Sessions. Obrigado pela tua presença. E queria já começar colocando uma pergunta ampla, razoavelmente ampla. Como é que você avalia a semana do 7 de setembro em direção à configuração política do final do ano? O que a gente pode esperar? Será que ela teve impacto, não teve impacto? E, principalmente, a calmaria da quinta-feira com a carta assinada pelo presidente Jair Bolsonaro vai ser duradoura ou então a gente já pode se preparar para a próxima onda de volatilidade? Boa tarde a todos, obrigado uma vez mais pelo convite, pela oportunidade. Eu acho que a semana do 7 de setembro e todos os desdobramentos desde os eventos específicos das manifestações de rua, eles representam um exemplo muito claro do impacto que os fatos políticos podem ter no preço dos ativos, tanto nas estratégias dos investidores, na posição que os investidores assumem com relação ao futuro, com relação ao seu portfólio. Então, são eventos que ajudam a gente a entender o impacto da política, né? A gente viu o impacto que isso teve na Bovespa, viu o impacto que isso teve no dólar, e não apenas o 7 de setembro, mas todo o encadeamento de decisões e ações políticas que desde então ocorreram, com um impacto que ainda se prolonga nos mercados. Essa pergunta que você fez, na verdade, é uma pergunta sobre se nós teremos um outro ambiente de negócios, um outro ambiente de investimento, uma outra perspectiva com relação ao final do ano ou não. Entende? Então, eu acho que a gente, para responder a sua pergunta, a gente tem que, digamos assim, olhar os instrumentos técnicos que a gente tem para aquilo que a gente chama de métricas, as medidas que a gente usa para analisar os instrumentos políticos, os fatos políticos e o impacto que eles podem produzir. O primeiro elemento com relação ao 7 de setembro tem a ver com essa medição, entende? Tem a ver com a medição. O impacto do 7 de setembro ele seria muito determinado pela capacidade ou não do presidente Bolsonaro, digamos assim, representar uma ameaça para o sistema político. Para as pessoas que acompanharam esse processo desde o início, havia sugestão de que haveria envolvimento das polícias militares, haveria envolvimento de contingentes de evangélicos, que haveria possibilidade de violência e assim por diante. Uma série de eventos que, digamos assim, poderiam aumentar o nível de ameaça que esse tipo de manifestação, que a postura do presidente tinha de confronto com o STF, poderia ter com relação a isso. E foi possível medir facilmente que não aconteceu nada disso. Quer dizer, a presença foi uma presença expressiva para padrões brasileiros, mas foram limitados à base política do presidente Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro não conseguiu, no 7 de setembro, apelar para uma base política que ia além dos 24%, 25% que já apoia o governo, como a gente mede nas pesquisas de opinião pública. Então, esse é um primeiro fato importante, ou seja, as manifestações, apesar de toda a aparência das manifestações, elas não cumpriram pelo menos três requisitos maiores de risco associados a essa manifestação. Se o Bolsonaro conseguisse produzir uma adesão diferente, uma adesão mais ameaçadora para o STF,
uma adesão mais ameaçadora para o sistema político e, portanto, agravasse a crise política, jogasse o dólar mais para cima, jogasse a bolsa mais para baixo. Ou seja, se você mediu corretamente os eventos do 7 de setembro, no dia 8 de setembro você já estava mais tranquilo com relação ao desdobramento dos eventos. Da mesma forma, a terceira perna do evento, que fora a manifestação dos caminhoneiros, de fato, no dia seguinte já estavam patentes alguns problemas básicos com a organização dos caminhoneiros, que era a sua divisão interna. E, mais uma vez, se você tinha um diagnóstico correto sobre a organização dos caminhoneiros, você via facilmente que o processo ia se desmobilizar, como se desmobilizou, e a gente retomou as condições de normalidade. Ou seja, como o Bolsonaro, digamos, não conseguiu mobilizar, não conseguiu produzir um fato novo, não conseguiu demonstrar com o 7 de setembro que ele ia além de sua base política, a reação dos meios políticos foi imediata, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o STF, e o presidente Bolsonaro, diante dessa situação, decidiu recuar, decidiu, digamos assim, ceder momentaneamente, reduzir a sua atenção, uma vez que não conseguiu mobilizar os outros elementos, a Bolsa se recuperou, o preço dos ativos se recuperou, e nós estamos diante, portanto, dessa pergunta que você colocou com relação ao futuro de médio prazo, o futuro daqui a 2 semanas. No espaço de 2 semanas nós teremos de novo uma semana afetada pela conclusão produzida pelo Bolsonaro, ou nós teremos uma semana marcada pela retomada dos processos anteriores, reformas, negociação de precatórios e assim por diante. De novo, isso depende de um diagnóstico político seguro do que aconteceu no dia 8 de setembro. A minha opinião nesse aspecto é que o presidente Bolsonaro, ao assinar a carta, ao se comprometer com a redução do conflito institucional, terminou reconhecendo publicamente que não tinha condições de avançar naquela direção daquela contestação. E, portanto, eu acho que a gente pode apostar nas próximas semanas em um processo de pacificação. Acho que os eventos do dia 8 de setembro foram muito graves. As implicações da Carta à nação brasileira são muito importantes. O sistema político vem dando sinais de redução de tensão, justamente em linha com o que o presidente da República propôs. Então, a minha opinião é que, na verdade, um processo importante foi registrado e que a gente pode confiar no processo de pacificação, pelo menos no imediato curto prazo, uma semana ou 2, até que o sistema político retome as condições de operação. Hoje está discutindo o parecer da reforma administrativa, o Senado pretende retomar sessões, enfim, nós estamos num processo de lenta reconstrução de confiança, mas até agora, nós já estamos na terça-feira à tarde, nenhum evento contrário, nenhum evento que ameace a pacificação foi registrado. Ao contrário, Bolsonaro continua emitindo sinais de que está alinhado com a pacificação, de que está alinhado com digamos assim, com a conjuntura pós-8 de setembro. Então, eu acho que foi um episódio importante para a gente entender a importância da política para o preço dos ativos e também para entender que tipo de medida, que tipo de análise pode tornar mais seguro a nossa reação como investidores diante dos eventos políticos. Assim, foi um período de grande aprendizado e, graças a Deus, terminou numa linha positiva de pacificação, de recuperação dos preços dos ativos. Perfeito, Luciano. Obrigado. Queria te agradecer pelas considerações iniciais. E eu gosto desses teus comentários iniciais porque, via de regra, eles já permitem que a gente puxe uma grande quantidade de perguntas em relação aos assuntos que realmente estão movimentando o dia a dia. Nesse sentido, eu vou começar falando um pouco do princípio da tua fala. Justamente sobre a questão da base do presidente Bolsonaro, porque esse parece ser um assunto bastante recorrente. A gente fala, e comentou aqui também logo no primeiro painel do dia, de um fenômeno bastante interessante, que a base do presidente Bolsonaro parece ser uma base razoavelmente coesa, de algo entre 20% e 25% do eleitorado e de que dificilmente vai sucumbir a algum tipo de pressão. Essa base parece muito apegada ao presidente e disposta também a superar certas crises ao sistema político que possam estar sendo geradas nesse momento. Você avalia que essa base ela tem condição de se sustentar
até a chegada da eleição do ano que vem. E aí eu já coloco uma provocação adicional, que tradicionalmente a gente comenta sobre o impacto de desemprego elevado e inflação sobre índices de popularidade do presidente. Vivemos um período de desemprego elevado e também um período de inflação elevada. E ainda assim, o presidente ele parece razoavelmente estável dentro do índice de aprovação dele. Como é que a gente consegue interpretar todos esses fenômenos? Bom, Felipe, eu diria que primeiro a gente tem que ter muita segurança sobre o que a gente está descrevendo como é a base do Bolsonaro, entende? Então, para usar de novo a referência à semana do 7 de setembro, é importante distanciar a manifestação em si, que ela tem outras causas, outras relações, outro tipo de mobilização, do que a gente chama a base do presidente da República. Nós estamos falando em 20% do eleitorado brasileiro, movendo-se na faixa dos 150 milhões de pessoas, nós estamos falando em 30 milhões de pessoas, nós estamos falando em 20 mil pessoas, 30 mil pessoas nas ruas. Então, enfim, é preciso distinguir os fenômenos. Uma coisa é um fenômeno de mobilização. O fenômeno de mobilização de rua ele tem outros determinantes. Outra coisa é a estabilidade da base do presidente, medida ao longo de um longo período. Basicamente, desde o final do ano passado, essa base vem sendo razoavelmente resiliente. Então, a gente tem que entender como ela é composta, para que a gente possa ter uma interpretação sobre esses dados e, portanto, uma avaliação sobre, digamos assim, o seu futuro, o grau de risco que ela enfrenta, que tipo de risco específico o Bolsonaro enfrenta. Então, se a gente olhar direitinho, olhar o mapa, olhar os demográficos do Bolsonaro, a gente poderia dizer com segurança que a base do Bolsonaro é representada porque a gente poderia dizer um grupo de opinião pública diretamente relacionado aos grupos sociais dos estados dos agronegócios. Então, assim, o Bolsonaro continua tendo uma posição muito favorável no Centro-Oeste, evidentemente uma posição muito favorável na região Sul, onde agregam-se também elementos ideológicos, e a gente sabe também, por outros dados, que existe uma adesão particularmente intensa de certos grupos estaduais de eleitores evangélicos. Então, por exemplo, o apoio que resta ao Bolsonaro na região Nordeste basicamente está relacionado à maior presença de grupos evangélicos. Esses grupos são mais conservadores, são atraídos por um certo tipo de mensagem que o Bolsonaro transmite. Então, eu diria que o apoio ao Bolsonaro hoje, para a gente avaliar se ele cai, se ele sobe, os riscos possíveis, a gente tem que... A minha análise ela é baseada em dois conceitos. Um de natureza regional, em que existe uma adesão política, ideológica regional da região Sul, que se expande para as populações que migraram para o Centro-Oeste. Então, esse, digamos, seria um apoio ideológico. E também os grupos evangélicos que apoiam ainda o governo, que também teriam um apoio ideológico, mas, digamos, ideológico em questões morais, não propriamente em questões econômicas, em visão sobre o mundo econômico. Para que a coisa não fique no ar, a gente pode olhar como sinalização, por exemplo, a questão do marco temporal das terras indígenas. Essa é uma questão muito sensível para o sul do país, é muito sensível para regiões do norte e centro-oeste, onde existem populações indígenas. É onde a sinalização do Bolsonaro é mais eficaz. Então, onde isso não existe, que é no Sudeste, o Bolsonaro está mais fraco. Então, eu diria, para responder essa pergunta, o Bolsonaro é um presidente cuja a base é uma base, digamos, organizada em torno de ideias muito fortes e de ideias que não são majoritárias no eleitorado brasileiro. Em suma, o presidente Bolsonaro, agora, ele tem sobrevivido como defensor de certas ideias, mas evidentemente que ele é vulnerável caso essas ideias, caso essas, digamos assim, essas visões do mundo, ele não consiga mais manter essa visão do mundo, que é, digamos assim, a questão que está sendo mais forte nesses momentos pós 8 de setembro, em que medida o recuo dele no 8 de setembro afetou o compromisso ideológico desses eleitorados do Sul e do Centro-Oeste com o presidente Bolsonaro. Então, você está certo em descrever uma base como resiliente. Essa base vem sobrevivendo em patamares mais ou menos constantes há quase praticamente um ano. Entretanto, ela é vulnerável, digamos assim, a fatos políticos que corroam digamos assim, a imagem do Bolsonaro como um presidente que representa esses sentidos, essas ideias. Ou
se essas ideias e essas, digamos assim, essas propostas percam importância diante de algum outro tema que emerja. Inflação, crise econômica, ou seja, se outros temas aparecerem com valências mais intensas do que esses temas que protegeram o Bolsonaro, ele é vulnerável. Da mesma forma, se o Bolsonaro evoluir para uma comunicação social mais sofisticada, que trate de temas que interessem aos grandes eleitorados do Sudeste, ele pode recuperar. Então, eu diria que o problema do Bolsonaro, o risco do Bolsonaro hoje é uma mudança do contexto do fluxo de notícias. O fluxo de notícias hoje é um fluxo de notícias dominado pela pandemia, dominado pelo confronto, digamos, ideológico entre Bolsonaro e seus adversários, digamos, sociais, como ele entende, né, o judiciário, as forças que representam o conservadorismo desse ponto de vista. Agora, o risco para ele é que o contexto da opinião pública mude, porque se há uma coisa que a gente pode dizer sobre o contexto atual de opinião pública é que ele é artificial. A pandemia vai se extinguir, o ambiente eleitoral vai se instalar, Bolsonaro está numa posição frágil nas pesquisas, ou seja, dificilmente será visto como um candidato forte no início do ciclo eleitoral, e esses fatores representam riscos para Bolsonaro, perda de credibilidade, ser vítima de voto útil, entende? Ao mesmo tempo que é uma oportunidade, né? Os grandes eleitorados do Sudeste não escolheram um outro candidato, apesar de terem abandonado o Bolsonaro. Então, eu diria isso, eu diria que o grande risco para o Bolsonaro nesse segundo semestre é a mudança do contexto em que a opinião pública vive. Entende? Hoje ela está preocupada com vacinação, preocupada, digamos, com esse ambiente de crise institucional gerada por todos esses problemas entre o Executivo, o Congresso e o Judiciário. Entretanto, assim, se isso houver uma mudança, se mudar isso, se a inflação, por exemplo, se tornar o elemento dominante do noticiário, se as expectativas econômicas se reverterem, essa reversão, essa mudança no clima de opinião pública, na minha opinião, é o maior risco hoje para o presidente Bolsonaro. Excelente. E eu vou retomar já a questão da eleição, justamente como você enxerga a construção do quadro eleitoral para o ano que vem, mas eu queria aproveitar um elemento que você mencionou aqui para expandir um pouco mais em cima dessa tua resposta. Essencialmente, pelo que você está descrevendo, o presidente Bolsonaro é, pelo menos para os padrões recentes do Brasil, um presidente sui generis em termos de composição da base eleitoral dele. Isso é verdade? E se é verdade, existe algum paralelo histórico que a gente possa puxar nesse sentido? Não, no Brasil não. Assim, Bolsonaro é muito diferente de presidentes do passado. Bolsonaro, classificado como um presidente de centro-direita, é muito difícil você, no passado recente brasileiro, e mesmo no passado histórico brasileiro, ver um presidente de centro-direita, classificado como de centro-direita ou de direita, que não tem o apoio do eleitorado do Sudeste. Essa é uma... digamos assim, esse é o grande fato diferente do momento que a gente vive, do momento pré-eleitoral que a gente vive. O ex-eleitorado do Sudeste sempre sustentou as candidaturas do PSDB, sustentou a vitória do Fernando Henrique em 94, sustentou a vitória do presidente Collor na eleição de 89, ou seja, a preferência, a diferença ideológica, político-ideológica entre o Sudeste e o Nordeste foi sempre marcada, ajudou muito a consultoria política a fazer previsões sobre o processo eleitoral, ajudou a entender, digamos, as trajetórias das curvas de intenção de voto, mas nesse ano nós começamos esse processo, se a gente considerar mais ou menos a partir do Carnaval, período do Carnaval desse ano, a posição do Bolsonaro é completamente muito diferente do passado, ou seja, o Bolsonaro perdeu o apoio do Sudeste, ao mesmo tempo que ampliou o seu apoio em regiões que, digamos assim, no passado não sustentavam o candidato do PSDB ou o candidato da centro-direita na mesma medida, entende? Então, o Bolsonaro é como se ele fosse um candidato mais da região sul e, ao mesmo tempo, perdeu os votos da região sudeste. Isso tem muito impacto sobre como a gente prevê o resultado da eleição brasileira, porque altera muito, digamos assim, a dinâmica de campanha, altera a percepção sobre vitória, altera-se, digamos, se o Bolsonaro hoje tivesse 50% do voto do Sudeste e só 30% do voto do Sul, seria muito mais fácil prever uma recuperação do Bolsonaro, seria muito mais fácil prever a recuperação do candidato de centro-direita do que nas condições atuais.
entende? Então, hoje nós estamos, digamos assim, numa situação que a gente considera, que a gente chama de anomalia. É uma anomalia, entende? É uma anomalia grave, uma anomalia séria. Essa anomalia se traduz numa posição mais fraca nas pesquisas. Se a gente olhar todas as curvas passadas de presidentes que concorreram à eleição, todos eles, Fernando Henrique, Dilma e Lula, nessa fase do ano, já eram francos favoritos da reeleição. Os candidatos de oposição sequer eram visíveis, né? Nessa mesma época do ano, Dilma Rousseff tinha mais de 20 pontos de vantagem sobre a Aécio Neves. A Aécio Neves não era sequer o candidato em segundo lugar nessa época do ano. Então, isso é que cria essa situação diferente, uma situação anômala, porque é fácil ver que o eleitorado do Sudeste não votará também no Lula. O Lula é uma pessoa conhecida, presidente 2 vezes, candidato desde 1988. Se o voto do Sudeste fosse optar por Lula, isso já teria ocorrido, entende? Já teria acontecido, já não há motivo para estar. E o Lula não consegue isso, o Lula continua numa posição boa no Sudeste, mas longe de ser dominante. Então, de novo, isso reduz a condição de previsibilidade do resultado eleitoral de 2022, porque sem o voto do Sudeste você não consegue prever direito o que vai acontecer. Então, a grande pergunta hoje, a grande questão, a questão que vale dinheiro na previsão política brasileira, é se essa anomalia vai ser, digamos, reduzida, se o Sudeste vai se alinhar com o Sul, ou se o Sul vai se alinhar com o Sudeste em algum momento em torno de uma outra candidatura, que é essa conversa que às vezes parece um pouco artificial, mas que é da terceira via, mas que ela, digamos assim, ela é uma decorrência aritmética da situação das pesquisas. Existem cerca de 20 pontos percentuais no Sudeste sem candidato. Nós sabemos que no dia da eleição eles terão um candidato. Nós sabemos que essa população que tem mais escolaridade, mais renda, ela terá um candidato no dia da eleição em 2022. Não tem agora. Então, uma pergunta é quem sabe o que vai acontecer, que tipo de instrumento pode ajudar, porque, obviamente, isso tem um enorme impacto no preço dos ativos, tem um enorme impacto nas decisões de longo prazo, tem um enorme impacto sobre a percepção do favoritismo do Lula nas pesquisas e, portanto, no contexto futuro da política econômica. Essa semana nós já tivemos matéria sobre a política econômica, digamos, desenhada pelo PT, ela é completamente diferente da atual. Então, assim, essa é uma eleição digamos assim, não só onde há muita coisa envolvida do ponto de vista do valor dos ativos, do ponto de vista da política econômica, do ponto de vista de decisões de longo prazo, como é uma eleição mais difícil de prever. Por quê? Porque ela se afasta dos parâmetros do passado. Como eu disse, todo candidato de centro-direita ele é mais forte no Sudeste. Alckmin fez quase 60% dos votos no Sudeste na eleição em que ele concorreu. Então, esse é que é, digamos assim, a especificidade do próximo ciclo eleitoral. A escolha é muito diversa entre a plataforma do presidente Bolsonaro e a realidade que vem aparecendo do programa do PT, e, ao mesmo tempo, se tornou mais difícil de prever o resultado eleitoral por conta dessas anomalias que vêm surgindo, dessas diferenças específicas que, digamos assim, vêm emergindo, que a gente vem conseguindo medir, inclusive com a ajuda de vocês, os programas que vocês vêm mantendo de pesquisas, vêm ajudando muito a gente perceber, digamos assim, o exato clima de opinião pública no Brasil. Mas não há como negar que existe uma grande dificuldade, uma dificuldade praticamente inédita em ter uma previsão sólida, em ter uma previsão consistente sobre o processo eleitoral de 2022. Né? Vai exigir muita qualidade das pesquisas, vai exigir muita qualidade da análise, entender o que pode e o que não pode acontecer daqui para frente. Mas eu não tenho dúvida, Bolsonaro é um incumbente completamente anômalo, comparado às séries históricas do presente e mesmo do passado. Né? Perfeito. E falando sobre um pouco dessa questão da política econômica, efetivamente, a gente teve um ciclo desde meados de 2016, pelo menos até antes da pandemia de Covid, marcado por uma série de reformas
estruturantes da economia brasileira que foram absolutamente essenciais para permitir algumas coisas que inexistiam no Brasil anteriormente. A gente vive ou vivia um período de juros historicamente muito baixos. Com a crise do Covid, a Selic chegou a 2%, algo que em crises anteriores era absolutamente inimaginável. Taxas de juros mais longas caíram de forma significativa por conta de uma percepção de que o país estava trilhando um caminho fiscalmente mais sustentado. A gente sabe que isso tem um impacto positivo sobre a dinâmica de crescimento do país de longo prazo, consequentemente sobre a Bolsa também. E a pergunta que fica naturalmente, principalmente tendo em vista esse ponto que você colocou, sobre algumas notícias que começaram a aparecer essa semana em relação ao programa de política econômica do PT. A gente pode considerar esse próximo ciclo eleitoral como uma potencial quebra nessa trajetória de reformas, ou então, alternativamente, a quebra já aconteceu, ou, alternativamente, como terceira opção, vai passar a pandemia e se a centro-direita continuar no poder, ganhar as eleições, a trajetória de reformas ela perdura ao longo do tempo. Não, Felipe, foi muito bom você mencionar isso, porque, digamos assim, é isso o que dá, digamos assim, a medida da gravidade específica da eleição de 2022. Quer dizer, se Bolsonaro fosse um incumbent normal, ou seja, um presidente candidato à reeleição normal, que fosse favorito, nós não estaríamos discutindo isso. Nós estaríamos discutindo isso com uma percepção de risco muito menor. Mas vamos voltar um pouco no tempo para a gente ter uma ideia do que representa um incumbente fraco, como é o caso do Bolsonaro. Quando o PT assumiu, a decisão do PT, se a gente olhar em retrospecto as decisões do governo Lula e, por consequência, do governo Dilma, nunca foram na reversão de decisões econômicas que estavam consolidadas. Então, a lei de responsabilidade fiscal estava em vigor, continuou em vigor. O Lula não fez nenhum esforço de revogação da lei de responsabilidade fiscal. Da mesma forma, não houve nenhuma reversão de privatização. Na época havia um debate se a Vale seria novamente comprada. Houve especulações sobre esse processo dentro do governo Lula. Tudo isso ficou pelo caminho. O presidente Lula manteve uma postura de não rever decisões desse tamanho. Ao contrário, Lula avançou com reformas importantes, como a contribuição dos inativos do setor público, e a presidente Dilma consolidou até esse processo com a criação do Fundo de Previdência dos servidores públicos. Em outras palavras, mesmo que o debate tenha sido ideologicamente orientado, quando a gente olha as decisões, a única coisa que marcou realmente o governo do PT na comparação com, digamos assim, o framework herdado do passado foi a questão do gasto público. Sim, gasto público, sim. Entende? A tentativa de você manipular tarifas e ampliar o gasto foi a marca dos governos do PT, mas não houve reversão relevante do quadro legal, do quadro institucional. Entende? Essa situação não se repete agora. Nas entrevistas, nas declarações, nas propostas que as pessoas responsáveis por esse programa dentro do PT vêm dizendo, naturalmente se posicionando contra essas medidas que foram aprovadas, o teto de gastos, lei de responsabilidade fiscal, reforma trabalhista, financiamento de sindicatos, ou seja, uma série porque a rodada de reformas que foi implementada pelo presidente Temer, elas são muito mais profundas nesse aspecto do que propriamente simplesmente a privatização do passado, simplesmente o regime fiscal da lei de responsabilidade. O presidente Temer, a maioria que o presidente Temer organizou, tomou decisões profundas sobre a organização da economia brasileira, que, como você disse, abriu caminho para um ambiente completamente novo, do ponto de vista de endividamento, do ponto de vista de percepção de solvência, de taxa de juros, ou seja, um ambiente, digamos, completamente diferente. E na eleição, pelo que a gente lê nos jornais, são declarações públicas, não existe nenhuma acusação, não é uma acusação, rumor, boato ou coisa assim. A posição pública é de que uma boa parte dessas medidas seria revista. Então, enfim, não é simplesmente uma questão de você usar os mesmos instrumentos com outros objetivos, como foi o caso do governo do PT após o governo do PSDB. A questão seria de uma reversão de várias reformas
que sustentaram a recuperação econômica a partir de 2016, que, digamos, sustentaram uma nova forma de ver as instituições econômicas no Brasil e que seriam revertidas. E, como nós sabemos muito bem, uma reversão iniciada, se politicamente existe maioria para sustentar essa reversão, não tem por que ela parar em outros lugares, não tem por que ela parar diante de obstáculos. Então, o que está sugerido na forma pela qual o governo do PT vem construindo a sua campanha de uma revisão mais ampla das instituições econômicas, da institucionalidade econômica no Brasil, que a gente se pergunta até onde ela vai parar. Assim, se a gente olhar em termos mundiais, a gente vê que os governos de esquerda, os governos associados à esquerda, eles estão, digamos assim, abandonando um pouco os certos limites no tratamento de certas transformações econômicas induzidas aí pela desregulamentação, pela tecnologia, assim por diante. Então, eu acho que a gente pode ter um governo do PT muito mais concentrado e muito mais focado em alterar certos parâmetros que, digamos assim, a custo foram estabelecidos, né? Assim, é o que eu sempre digo nas minhas apresentações. Você quebrar o teto de gastos é uma coisa. O que você vai botar no lugar é outra discussão. Então, de novo, esse é um detalhe, uma diferença importante com relação às eleições do passado. A esquerda vai chegar ao poder de novo, se vencer a eleição, se tudo correr normalmente, com uma outra perspectiva, entende? Inclusive sobre a relação com o centro após o impeachment. Então, é um outro governo. Achar que um governo Lula em 2023 vai ser uma reedição do Lula de 2002, eu acho é um erro. Com os elementos atuais, é possível dizer que trata-se de um erro de avaliação. Certo, mas se eu te entendo direito, existe uma necessidade para a reversão de determinadas medidas, não só de encaminhamento pelo lado do executivo. Existe a necessidade que você tenha um legislativo, uma ampla maioria do legislativo alinhada, principalmente se a gente considera que algumas dessas reformas, por exemplo, o teto de gastos, elas ocorreram via PEC, isso está escrito na Constituição e necessariamente para ser revertido a gente precisaria de uma PEC também, ou seja, de uma ampla maioria realmente do legislativo aprovando a reversão dessas medidas. E fala-se muito pouco sobre as reais perspectivas da oposição de ganhar a maioria do parlamento na eleição do ano que vem, enquanto que parece que o cenário base seria realmente que os partidos de centro, o famoso centrão, ou como a gente quiser chamar, vão continuar aumentando em tamanho, dado alguns elementos muito específicos. A gente teria a gente repetiria a história efetivamente com o centro agora, dado que o poder passaria da direita para a esquerda novamente, o centro voltando a se aliar à esquerda, considerando esse ponto que você colocou de pouca disposição de um futuro governo do PT de caminhar efetivamente em direção ao centro? Não, assim, começando pela previsão sobre o resultado da eleição legislativa, que nesse caso é muito mais fácil, né, porque assim, existe muito mais condições de prever o resultado das eleições legislativas, né, pelo desempenho, pela configuração dos governos estaduais, pela análise das chapas e pela posição partidária. Assim, é fácil dizer que o Centrão, no mínimo, manterá sua posição no Congresso brasileiro, por um simples e trivial fato, a manutenção do financiamento público de campanha. O financiamento público de campanha no Brasil é um grande estabilizador das chances de reeleição dos parlamentares. Se a gente pegar 2018, e tirar do resultado da eleição para a Câmara, a bancada do PSL, que foi eleita pela vaga do bolsonarismo, digamos assim, aquele momento específico da opinião pública de apoio ao PSL, se você retirar ele da amostra, a taxa de reeleição do Congresso brasileiro foi muito superior. Os parlamentares que estavam associados ao governo, que tinham fundo de campanha, que tinham sido mais eficazes na gestão de emendas parlamentares, foram mais reeleitos. Então, a projeção natural é que a taxa de reeleição brasileira aumente. Ela vem sendo constante na faixa de 50%, ela vai aumentar seguramente como o efeito não só da passagem do bolsonarismo, digamos assim, o esvaziamento da onda bolsonarista vai fazer com que
a competição volte ao padrão antigo e, voltando ao padrão antigo, quem dispõe de fundos partidários, quem é eficiente na gestão de emendas, tem uma vantagem competitiva evidente. Então, dificilmente a esquerda vai ter uma vantagem, vai ter uma vitória como a de 2002, onde o Lula foi eleito por uma convenção nacional e elegeu grandes bancadas para a Câmara e Senado. Isso não vai acontecer. O que nos deixa, de novo, na mesma situação, numa situação parecida com a de 2006 ou de 2014, em que você tem um governo de esquerda com seus compromissos típicos, né, assim, privilégio das legendas menores, legendas como o PSB, legendas como o PCdoB têm posições de poder que não correspondem à sua real dimensão eleitoral, ou seja, o governo vive uma certa artificialidade da sua configuração ministerial. E ao mesmo tempo você tem a história da relação dos governos do PT com a maioria do centro. Não é uma história feliz, né? Não é uma história simples. Começou com a recusa do Lula ter o governo de coalizão. A única forma que o Centrão teve de impor o governo de coalizão foi o escândalo político do Mensalão, que depois gerou outro escândalo político, o Petrolão, e que esse relacionamento terminou no impeachment. Ou seja, a ideia de que um governo de esquerda vai normalmente, naturalmente, no Brasil, organizar uma coalizão com o centro, isso daí depende de fatores externos, depende da situação da economia internacional, depende da boa fase das commodities, depende da situação fiscal brasileira, ou seja, depende de variáveis que não estão sob controle da autoridade política. Então, é por isso que eu digo, uma coisa, se prevê a eleição presidencial tem certos problemas, prevê a eleição para o Congresso não tem nenhum problema. O Centrão vencerá a eleição para o Congresso normalmente. Existe uma dúvida se ele vai ocupar o espaço que o PSL vai perder, qual o tamanho da perda do PSL, mas basta olhar a lista de governadores que vão buscar a reeleição para você ver que a possibilidade da esquerda ter uma vitória nacional, como teve em 2002, é praticamente nenhuma. A esquerda elegerá muitos parlamentares no Nordeste, conseguirá sobreviver alguns governos no Nordeste, mas só isso, não tem candidato viável em nenhum governo estadual no Sudeste ou no Sul. Então, continuará a situação atual, só que com um governo do presidente de esquerda. E aí que, digamos assim, a situação se torna complexa, como você mencionou. Uma parte dessas reformas foi instalada a partir de uma emenda constitucional. A emenda constitucional exige 9 meses, exige 300 e tantos votos da Câmara, não é uma coisa fácil de fazer. Ou seja, existe a possibilidade de que simplesmente um governo de esquerda se envolva com atividades políticas, com missões políticas, objetivos políticos, que não são passíveis de serem obtidos no curto prazo. Ou seja, de novo, a gente consuma um ano simplesmente com confusões políticas, simplesmente porque o governo não tem maioria, não quer formar uma maioria de forma razoável, porque tem ilusões ideológicas sobre a natureza do seu governo. Enfim, que a gente consuma o ano de 2023 de novo, com confusões políticas, com discussões e com, digamos assim, uma perspectiva de recuo nas reformas. Por isso que eu digo, assim, é bom não confundir a imagem que ficou do bom governo do PT, que foram os anos do ciclo de commodity, e depois o bom ajuste de 2010 e 2011, que são anos realmente positivos, inclusive do ponto de vista da opinião pública, com o que foi realmente o governo do PT. O governo do Lula foi um governo marcado por 2 grandes escândalos de corrupção, e o segundo mandato da Dilma não terminou. Então, assim, a história de que tem uma solução natural para os problemas brasileiros no governo de esquerda, eu acho que, de novo, isso é um erro analítico, né? Isso não é verdade, na minha opinião. Perfeito, Luciano. E acho que até puxando a discussão um pouco mais para o presente, porque falando de política, dada a antecipação do ciclo eleitoral, a gente costuma já colocar muita ênfase no que necessariamente vai acontecer em outubro do ano que vem. Mas a nível de preços de ativos, tem uma série de projetos que estão em tramitação, sejam na Câmara, seja no Senado, que vão impactar mercados no nosso dia a dia. Tem uma questão muito relacionada com a eleição em si, que é a reformulação do Bolsa Família, que está atrelada aos precatórios, e outras tantas questões que estão
tramitando no parlamento, especificamente pelo lado do Senado. A gente tem hoje à tarde possivelmente a apresentação do relator da BR do relatório, desculpa, da BR do Mar, a reforma do imposto de renda, que foi, de certa forma, passada correndo pela Câmara dos Deputados, está atualmente parada no Senado, o presidente do Senado falando que precisa de mais consenso para essa questão avançar, e eu queria pedir para você compartilhar um pouco da tua visão em relação a esses assuntos, especificamente começando em relação à PEC dos precatórios ou o assunto precatórios em geral. Precatórios desde julho está absolutamente no foco do mercado, saiu do foco do mercado um pouco na semana passada por conta das manifestações, mas a gente sabe que precisa de uma resolução disso para que se crie espaço embaixo do teto de gastos para a reformulação do Bolsa Família. Existe, na tua visão, a possibilidade de uma solução que seja market-friendly, então que seja agradável, talvez seja a forçação de barra, mas uma solução que seja palatável para o mercado dentro dessa confusão? Veja, assim, o primeiro ponto fundamental é responder a você que essa solução existia, né? Essa solução estava delineada, haveria uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, que seria, na verdade, uma tradução da maioria possível no STF, dando um sinal verde para que o Congresso tomasse a decisão de parcelar os precatórios acima de um certo valor. Era assim que estava a equação política em torno do assunto, desde o início. Era uma equação com vários aspectos positivos. Primeiro, o engajamento ativo do Poder Judiciário na solução de um problema fiscal sério. Esse é um momento raro na política brasileira, quando o Judiciário toma a iniciativa, não é simplesmente reativo, para resolver um problema considerado um problema geral para a organização de todos os poderes. Havia uma solução técnica, ou seja, era uma solução que não permitia dizer abertamente que se tratava de um calote, como aconteceu no passado. Trata-se simplesmente de uma readequação de pagamentos, de dívidas que são específicas de um certo tipo de decisão, onde existem várias coisas misturadas, ou seja, você tinha dois aspectos, pelo menos positivos, na solução que estavam lá. Como nós sabemos, esse processo foi atropelado pela crise institucional provocada pelo próprio presidente da República. O presidente da República entendeu conveniente atacar o Poder Judiciário justamente no momento em que o Poder Judiciário estava tentando colaborar com uma solução razoável para os precatórios, e essa situação voltou a estaca zero. Agora, eu acho, na minha opinião pessoal, na minha análise dos eventos, essa solução que o STF fornecia é uma solução conveniente para todo o sistema político. É uma solução conveniente que cria, digamos assim, torna as decisões futuras, decisões posteriores sobre Bolsa Família, orçamento, torna essas decisões razoáveis. Portanto, existe a boa vontade para encontrar essa solução e seguir adiante com essa solução existe. Então, eu acho que continua sendo uma previsão razoável achar que nós vamos retomar o caminho da negociação, digamos, dessa resolução, da PEC, para que haja uma solução razoável para os precatórios e a gente retorne a uma discussão normal do Bolsa Família, do orçamento. Uma decisão normal quer dizer uma decisão que respeite o teto de gastos, respeite o regime fiscal. Entende? E, obviamente, que o fundamento dessa aposta é de que a pacificação obtida no 8 de setembro seja permanente. Então, insisto, é uma posição analítica, é uma visão, é um call com relação à pacificação que foi obtida no 8 de setembro. O principal objetivo de curto prazo dessa pacificação é retomar a negociação em torno dos precatórios para que a gente possa também retomar uma discussão normal do orçamento e da discussão do Bolsa Família. Enfim, eu acho que aí não há necessidade ainda de nenhuma previsão catastrófica. Acho que as condições para a retomada da negociação estão dadas. Se o Bolsonaro ficar quietinho, se o Judiciário retomar o seu trabalho, se o Congresso sinalizar que espera a decisão do Judiciário, voltamos à posição anterior ao 7 de setembro. Excelente, mas
sobre essa solução que envolve o judiciário, existe uma dúvida razoável sobre a necessidade da solução via CNJ precisar também de uma PEC, porque geraria algum tipo de... não teria precedente, efetivamente, para o CNJ tomar sozinho essa decisão. A necessidade dessa PEC te causa alguma preocupação nesse momento? Ela seria uma possibilidade de colocar outras medidas, outras jabuticabas, outros jabutis em cima de árvore dentro da solução como um todo? Ou seja, traduzindo especificamente, só acho que ficou um pouco confusa talvez a formulação, mas a solução do CNJ talvez precise de uma PEC. E o grande medo em torno de uma PEC é que podem entrar determinadas medidas que são alheias ao problema em questão, aos precatórios efetivamente, que se tente maquiar o teto de gastos através dessa PEC. Você enxerga isso especificamente como um risco? Eu acho que sim, mas é um risco baixo. No meu modelo, na forma como eu vejo os eventos, o teto de gastos é protegido por uma falta de maioria para o seu rompimento no Congresso. O Congresso vem dando provas continuadas, repetidas, de que não endossa uma tentativa interna própria de quebra do teto de gastos. O Congresso não quer, digamos, endossar essa quebra desse regime, por vários motivos. A gente poderia discutir aqui, mas esse é o fato. É um fato que vem sendo registrado desde o ano da pandemia, quando a solução veio através do orçamento de guerra e não da violação do teto de gastos, veio na PEC emergencial, quando, na verdade, se a gente olhar direitinho, a PEC emergencial foi uma contrapartida positiva, digamos, daquela violação pontual do teto de gastos. Então, eu não acredito que o Congresso faça isso. Agora, eu acho que se a PEC, o encadeamento, a ligação entre a resolução do CNJ e a PEC é necessária para que a PEC tramite de forma não contenciosa. Se a PEC for tramitar de forma contenciosa, não há prazo para sua aprovação normal. Entende? Uma PEC no Brasil, no melhor cenário, leva 4 meses e pouco para ser aprovada. Então, não haveria tempo de aprovar uma PEC contenciosa, ou seja, uma PEC em que a oposição ou outras forças políticas exigem o cumprimento dos prazos regimentais. Então, o que eu acho é que existe, digamos assim, para usar uma expressão antiga, existe um consenso de elites políticas, do sistema político, de que essa seria a equação. O CNJ abriria o caminho para essa solução, sinalizando ao Congresso que, digamos, o que seria aceitável em torno de parcelamento, em torno de adiamento de pagamento, seria aquele modelo que o Congresso poderia, de uma forma consensual, aí votando rapidamente, adotar. É uma equação que não é convencional, que não é, digamos, tradicional na política brasileira, mas o problema que ela tende a resolver também não é convencional. Quer dizer, assim, como todos reconhecem, o pagamento de quase 90 bilhões é um problema real, inédito na sua escala e na sua importância, na falta de instrumentos, e é justamente por isso que essa é uma solução especial, que essa é uma solução diferente que está sendo tentada, né? Então, assim, eu acho que esse é o caminho que existe. Todos os outros caminhos alternativos são claramente mais difíceis. Né? Perfeito. Acho que a gente teve um problema de conexão aqui com o nosso consultor político, Luciano Dias. Já estamos trabalhando para restabelecer a conexão, deve estar voltando em breve. Ele colocava interessantemente aqui a visão em relação ao problema dos precatórios. E acho que vale talvez destrinchar um pouco desse assunto, porque surgiu efetivamente nas palavras do ministro da Economia, Paulo Guedes, como um meteoro para o sistema político que literalmente da noite para o dia teve que resolver uma situação em que gastos provisionados de cerca de 50 bi embaixo do teto de gastos subiam para cerca de 90 bi e na prática isso comprimia o espaço que teria disponível para o Bolsa Família, e a resolução desse problema é justamente o que estava sendo debatido com o Luciano Dias da CAC Consultoria. Luciano, você falava sobre um acordo de elites dos poderes para resolver efetivamente os precatórios. Isso é o que estava acontecendo antes, né? Houve uma reunião do CNPJ, houve, digamos assim, um endosso informal até do Tribunal de Contas da União, ou seja, um ministro do TCU, não me lembro qual agora, de fato tinha endossado essa solução, seria aceitável legalmente.
Veja, é preciso que, digamos assim, as organizações do Estado responsáveis pelas contas públicas tenham uma posição sobre isso. Como eu disse, pelos prazos regimentais, pelos prazos normais, não tem solução. Entende? Então, por isso é que é preciso, digamos, esse consenso de elite. Ele não ocorrerá com o presidente da República desacatando um ministro do STF. Mas eu acho que essa situação foi superada. Acho, portanto, que a gente tem razão para esperar que nos próximos dias nós veremos alguma indicação de retomada dessa negociação que é necessária para que o ano termine de uma forma regular do ponto de vista do regime fiscal, né? Perfeito. E outra questão, acho que interessante sobre prazo, e aí é quase que no sentido contrário, a reforma do imposto de renda, que passou na Câmara há cerca de 2 semanas, exatamente 2 semanas, 3 semanas, desculpa, ela passou de forma muito acelerada, existia pouco consenso em torno do texto, muito rapidamente construiu-se o texto de número N para ser votado, que foi colocado em votação no plenário da Câmara, aprovado, e agora o texto está no Senado. Dentro do Senado, o presidente Rodrigo Pacheco indicando que quer construir mais consenso, que existe uma série de pontos a serem debatidos, e a gente, pelo lado do mercado, olha para o projeto da reforma do IR e vê um projeto que potencialmente gera uma queda de arrecadação significativa no ano que vem, e fica se perguntando efetivamente quais são as probabilidades de termos esse projeto de reforma de IR aprovado. Ainda esse ano, pelo menos, você acredita que ele avança, que se pode construir efetivamente consenso em torno de um assunto que tenta se mexer desde a década de 90, pelo menos, mas que efetivamente não se consegue uma opinião comum no Brasil? Veja, acho que a gente deve olhar com precisão, digamos assim, o que foi decidido, como foi decidido e, portanto, quais são as perspectivas para frente. Primeiro que esse projeto é muito diferente do que era discutido nos anos 90. Nos anos 90 era discutido uma reforma do ICMS, isso aí não tem nada a ver com a reforma do ICMS. Esse processo, na verdade, o projeto de IR que foi aprovado, na verdade, é uma tributação a partir do zero de dividendos e lucros, inclusive acumulados, ou seja, é uma mudança das regras do jogo com o jogo ocorrendo, com justificações distributivas, com justificações compensados do imposto de renda sobre as empresas, ou seja, a equação original não foi obedecida e para que formasse uma maioria, outras concessões foram feitas. Portanto, é importante também mencionar que essa maioria que foi formada é uma maioria que inclui a esquerda parlamentar. E é por isso que o projeto assume essas feições, digamos assim, estranhas para um governo de centro-direita, uma extrema tributação de lucros e dividendos, uma redução modesta da tributação sobre empresas e uma redução rápida, importante, da tributação sobre pessoa física, que deu nesse buraco de 40 bilhões de reais, inclusive das pessoas físicas que se disfarçam de pessoas jurídicas, ou seja, como diz um amigo meu, esse projeto de imposto de renda já é o governo Lula, né? O governo Lula certamente apresentaria um projeto com essas características. Ou seja, se a gente olhasse ele do ponto de vista externo, a gente diria que era muito difícil você votar isso no Senado, porque as condições para a maioria que se formou na Câmara não existem no Senado. O Senado não tem uma bancada de esquerda que permita ao presidente da Casa usar a bancada de esquerda como um fator de ameaça, como foi feito na Câmara. Não há como fazer isso. Entretanto, o grau de risco é medido pelo fato de que a medida exige maioria simples. Toda vez que uma medida exige maioria simples, o consultor nem pensa 2 vezes. A previsão maior é de sua aprovação, porque a maioria simples é muito fácil de ser obtida no Brasil para projetos dessa natureza, projetos com essa característica, sobretudo um projeto que implica uma redução da carga tributária. Entretanto, ele tem problemas específicos, que é a redução da arrecadação de estados e municípios, tem essa mudança muito drástica da tributação sobre empresas, ou seja, é possível imaginar que seja possível construir uma objeção mais permanente à tramitação, que evite uma tramitação rápida do IR no Senado. Mas eu continuo considerando a tramitação rápida do IR no Senado um fator de risco, por um motivo simples e trivial. O quórum limitado que a medida exige para a sua aprovação no Senado. Entende? Então, se a gente olhar o passado recente, a estatística das decisões do Senado, a gente vai ver, por exemplo, que
apesar de todas as previsões catastróficas sobre o comportamento do Senado, o Senado votou tudo. A única medida que caiu recentemente foi a mini reforma trabalhista, que na verdade já era uma grande reforma da legislação brasileira aumentada na Câmara. Então, eu digo, existe um risco sério, um risco concreto de que esse IR seja aprovado, mesmo com esses problemas todos, no Senado. Entendeu? Eu acho que o jogo começou e o jogo já está 2-0 a favor da sua aprovação no Senado. Pode ser que existam outros interesses, pode ser que existam outras formas de você bloquear essa votação, pode ser que o governo se desinteresse de um projeto por outras razões, mas eu continuo achando que a possibilidade de você aprovar o IR no Senado continua sendo o cenário dominante, apesar de todos os problemas. Excelente. E puxando ainda no assunto do Senado, a gente tem algumas pautas que lidam diretamente com questão de infraestrutura e ou questões relacionadas ao custo Brasil de forma bastante ampla. Atacam alguns pontos da nossa produtividade, principalmente em relação à logística. Especificamente, a gente tem a BR do Mar, com um relatório supostamente sendo apresentado hoje à tarde, e também o marco legal das ferrovias, que foi alvo de alguma discussão, algum ruído, há cerca de 2 semanas atrás, quando o governo tentou apresentar uma MP e essa MP foi rechaçada pelo Senado por conta de um projeto que já estava em discussão na casa. Você acredita que a gente vai ter uma tramitação rápida e também sucesso desses dois assuntos? Acredito que sim, acredito que sim. Todos os dois envolvem maioria simples e os problemas que foram levantados nas últimas semanas são meramente de conveniência legislativa, são de precedência legislativa, são de uma certa inabilidade. Esse conflito é um conflito antigo no Brasil, ele começou praticamente com a criação das medidas provisórias, em que sempre existe a possibilidade de uma diferença de preferências entre o Executivo e o Legislativo sobre a rapidez na tramitação das propostas. Para resumir a história, às vezes o Executivo perde a paciência com a demora do Congresso e envia um MP para resolver esse problema. Então, foi o que aconteceu, entende? O Senado está invocando questões de precedência e questões digamos assim, de prerrogativa. Entretanto, eu lembro sempre que o Senado não bloqueou nenhuma iniciativa importante de reforma econômica nesse governo. Saneamento, a independência do BC, a política cambial, tudo isso foi processado, MP do setor elétrico, tudo isso foi processado de uma forma tumultuosa, mas bem sucedida. Não vejo razão para ter prognóstico negativo nesse momento. Perfeito. E então a gente acredita, ou se eu entendo bem a tua opinião, você acredita que essas três reformas, o IR, a BR do Mar, que lida diretamente com logística, navegação de cabotagem, e a questão das ferrovias também, o marco legal das ferrovias, os três ainda com chance de aprovação esse ano? É isso? São o cenário dominante. É o cenário dominante para projetos de maioria simples que envolvem temas de reforma econômica. Essa é a estatística do ano de 2021. Perfeito. E, Luciano, acho que a gente volta já nos aproximando agora do final do nosso painel, mas tem uma questão que eu queria colocar para você a título de conclusão. E aí a gente retoma o cenário eleitoral do ano que vem, que na verdade é uma questão que a gente divide em 2 cenários. O primeiro cenário o presidente Bolsonaro, estamos em novembro de 2022, o presidente Bolsonaro ganhou a eleição. Como que isso aconteceu? Sempre lembrando, e acho que é uma frase que a gente repete aqui recorrentemente, as pesquisas eleitorais que são divulgadas, elas são fotos do momento, mas a gente sabe que daqui até a eleição não teremos uma foto, teremos um filme efetivamente se desenrolando. Então, qual é o filme que levaria à vitória do presidente Bolsonaro no ano que vem? E, alternativamente, qual é o filme que levaria a uma vitória de um possível nome da terceira via e quem seria ele, na tua visão? Veja, se Bolsonaro venceu, se estamos em novembro de 22 e Bolsonaro venceu, só existe uma forma dele fazer isso, que é reconquistar o voto do Sudeste. Foi assim que ele venceu na eleição de 2018. Bolsonaro fez, se não me engano, 57% do voto no estado de São Paulo no primeiro turno.
É assim que um candidato de centro-direita vence contra o candidato da esquerda, que é normalmente apoiado pelo Nordeste. Essa é uma realidade mais ou menos estrutural da política brasileira, secular. Você pode olhar os mapas do passado, eles refletem a mesma realidade. Então, o Bolsonaro precisa do voto do Sudeste. O voto do Sudeste pode ser reconquistado com o discurso econômico, pode ser reconquistado com o discurso anticorrupção, pode ser reconquistado com a mobilização da rejeição a Lula. Enfim, esse mix de estratégias eleitorais pode, de fato, proporcionar a recuperação do eleitorado do Sudeste. Se isso acontecer, ele, de novo, é o favorito, é o incumbent. Com o eleitorado do Sudeste ao seu lado, vai vencer a eleição. Vai ser, digamos assim, a forma de prever o resultado de uma eleição brasileira. Com relação à terceira via, primeiro, ela tem que aparecer. Ou seja, o que é aparecer no Brasil? Ter mais de que 15 pontos percentuais de intenção de voto. Na faixa entre 10% e 15% de intenção de voto. Aquelas intenções de voto são características, por exemplo, do Ciro Gomes em eleições brasileiras, que é como a Marina Silva geralmente começava, 10, 12, 13. Ou seja, a terceira via precisa de um nome que seja capaz de fazer isso. Não existe estrutura partidária no Brasil para proporcionar isso de forma orgânica. Isso só ocorre com o apelo do nome. Nomes no Brasil, para você deslocar o presidente Bolsonaro do segundo turno, tem que ser nomes parecidos com ele. Nenhum nome anti-Bolsonaro, ou seja, o anti-Bolsonaro, o Bolsonaro multiplicado por -1, funcionou até agora. O Dória, os candidatos do PSDB, os ex-ministros, nada disso funciona. Na minha interpretação, é porque o eleitorado continua preferindo um nome como o Bolsonaro, um político que não é, digamos, não pertence ao sistema político, um político que é distante, digamos, das histórias de corrupção, das histórias de clientelismo do passado, uma pessoa que tem alguma imagem de independência. Então, teria de ser alguma coisa nessa direção. Como o governador de São Paulo é o candidato e ocupa, naturalmente, uma posição diante da opinião pública do Estado de São Paulo, eu diria que o nome da terceira via teria de ser o nome hoje mais, digamos assim, possível, seria um nome mineiro de centro-direita. Você pode botar na lista o Zema, pode botar na lista o prefeito de Belo Horizonte, pode botar na lista o presidente do Senado. Eu acho que esses três, digamos assim, constituem um universo teoricamente adequado para a definição de uma terceira via, digamos assim, que use como plataforma o Estado de Minas Gerais. Excelente. E para finalizar agora mesmo, o grande problema é que o eleitorado ainda não está ativado, ou pelo menos não está muito ativado. E quando que surgiria uma terceira via? Eu lembro de algumas conversas anteriores contigo, você fazendo muita referência à eleição de 2018, em que a terceira via, ou o candidato desconhecido, por assim dizer, surge nas últimas 2 semanas antes da eleição. É esse o cenário? Não, assim, se a gente olhar estatisticamente, se a gente olhar o que é uma terceira via, a terceira via vamos definir com mais precisão para a gente entender. Terceira via seria um nome que não seria nem do PT, nem do PSDB, um nome que, digamos assim, não está, digamos, que consegue ocupar espaços dentro da estruturação geográfica da eleição brasileira. Então, o nome da terceira via poderia ser Ciro Gomes, sempre tentando entrar no eleitorado nordestino do Lula. Ou Rosiana Sarney, que foi uma tentativa do grupo de centro-direita entrar com uma parte do eleitorado do Nordeste, ainda antes da consolidação sobre o PT. Eu diria, se a gente olhar a estatística disso, isso é uma coisa que só aparece no ano eleitoral, só aparece em janeiro e fevereiro do próximo ano. Então, se a gente for olhar alguma coisa, como o Ciro Gomes já é um candidato, como o Ciro Gomes já está explorando, digamos, preferências alternativas no Nordeste dentro do âmbito da esquerda, eu acho que nós temos que ainda que esperar um pouco para ver se existe, digamos, alguma repercussão para uma terceira via. Isso só é possível, acho, acontecer isso, olhando as estatísticas brasileiras, no início do próximo ano. Então, até lá, muita especulação, o pessoal tem suas razões para fazer campanha, mas pessoalmente acho muito difícil haver uma reação. Bolsonaro se tornou Bolsonaro apenas em fevereiro de 2018. Antes disso era só mais um cara com 10, 12, 11%. Então, essas pesquisas que nós vivemos, elas são importantes para entender a confirmação das estruturas da eleição brasileira, mas existem ainda coisas que vão acontecer no início do próximo ano. Perfeito. Excelente. Luciano, queria te agradecer,
enormemente a participação. Estamos aqui nos 47 do segundo tempo. Foi um bate-papo muito interessante, efetivamente deu para debater uma série de assuntos relevantes para a política nesse momento e ajudou a esclarecer um pouco do cenário daqui até o final do ano e daqui até outubro do ano que vem. Então, queria agradecer a presença de Luciano Dias, sócio-diretor da CAC Consultoria, agradecer especificamente a participação dele nesse Eleven Sessions, lembrar a todos vocês que confiram a agenda do evento no nosso site, uma agenda muito recheada, cheio de painéis extremamente interessantes. Confere lá, porque aguardamos vocês para participarem ao longo dos nossos próximos encontros. Obrigado e boa tarde. Há 6 anos, nascemos com um sonho: ser a fonte de conhecimento de todos os investidores do Brasil. Sejam eles grandes, médios ou pequenos. Para nós, todos têm o direito à informação de qualidade. Toda manhã, acordamos apaixonados pelo desafio de entender, explicar e prever os movimentos do mercado. Somos reconhecidos como a melhor casa de análise financeira do Brasil. Somos uma central de informação independente, imparcial e livre. Não compramos ações nem vendemos, nem sequer ganhamos comissão de nossos clientes. Sabe por quê? Porque é a única forma de ser independente. Quando o mercado grita invista, 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 nós gritamos, antes de investir, conheça, conheça, conheça. E aqui na Eleven temos qualidade na informação. Temos respeito por todos os brasileiros que poupam seu dinheiro com esforço. Temos a vontade de ajudar os investidores a discernir e poder falar de igual para igual com seu assessor. Queremos criar investidores livres, que tomem as rédeas de seus investimentos, que tenham liberdade de pensamento e autonomia. Nós somos a bússola do mercado de investimentos. E agora chegou a hora de cumprir nosso propósito como empresa: democratizar as informações para todos os investidores do nosso país. As mesmas análises que os grandes investidores têm acesso, agora podem estar nas suas mãos. Pronto para ser independente? Seja bem-vindo à Eleven.